Bom, pessoal, vamos lá. Não gostaria de estar falando sobre isso aqui com vocês, mas o governo fazendo mais uma cagada, né? IOF para nós. E aí, quais são os impactos? Bom, eu sei que muitos vídeos acabam confundindo mais do que ajudando, então eu resolvi pegar o decreto, tá? O decreto que aí não tem erro. Decreto 12.466 de 22 de maio de 2025 e já tem uma atualização do decreto hoje, tá? Então teve coisa que aconteceu, né? Porque ele gerou algumas dúvidas, gerou alguns burburinhos também. Aí o pessoal do governo falou: peraí, deixa eu corrigir um pouquinho da burrada, e na verdade corrigiu porcaria nenhuma. O que você vai ver aqui nesse vídeo? Eu falando especificamente sobre aquilo que vai acontecer com a sua vida diante desse novo IOF. Na verdade, não é que ele seja novo, alguns lugares ele vai ser novo, mas na maioria ele já existe e só vai ficar mais caro, tá? E aí eu vou explicar quais são os impactos, aquilo que vai acontecer com o seu rico dinheirinho e como que você deve fugir disso tudo, ou então pelo menos minimizar o BO, já que depender do INSS não faz sentido algum. O INSS, ano após ano, dá prejuízo, tá? Ele arrecada menos do que ele paga. E aí, quando você tem uma instituição que dá prejuízo, um produto que dá prejuízo, você no final das contas vai precisar recorrer dinheiro de fora, tá? O que que dá prejuízo? Significa que os novos entrantes do INSS precisam pagar o pessoal lá de trás, tá? Ou seja, BO tá fudido quem depende do INSS. Nesse vídeo a gente vai explicar para vocês como continuar montando a carteira apesar do IOF mais caro, tá? Primeiro ponto aqui que a gente tem que debater, tô com o decreto aqui na minha mão, é que um decreto ele é assinado pelo presidente da República, senhor Luiz Inácio Lula da Silva, assinou numa canetada, não precisou passar pelo Congresso. Isso traz uma baita de uma insegurança jurídica para nós, para o investidor, tanto pessoa física quanto institucional, quanto investidor estrangeiro. Ele fala: porra, o Brasil não dá para confiar, velho. O cara assina um decreto e pronto, sobe o imposto que antes era de 0,38 para 3,5, sei lá. Entendeu? Então, assim, traz muitas dificuldades para nós investidores, e aí a gente vai ter que lidar com isso. Onde que vai aumentar o imposto, basicamente? Para cartão internacional, se você utilizar cartão fora, vai subir para 3,5%. Para compra em moeda em espécie, que vai para 3,5% também. Remessas para suas contas correntes no exterior, para você usar lá fora, também vai para 3,5%. Remessa para investimento, que para nós também é muito importante, na verdade a parte mais importante, o resto também é, mas essa aqui é a parte mais importante para quem me acompanha aqui no canal e fala de investimentos, que é uma alíquota que sai de 0,38% para conta de investimento, para fazer aporte lá fora, para 1,1%. Se você fizer uma remessa para investimento, você vai pagar 1,1%. Ou seja, a cada 100 mil reais que você investir lá fora, você vai pagar R$ 1.100 de imposto e ainda tem que pagar o imposto para voltar o dinheiro para o Brasil lá na frente, mais 0,38%, tá? Empréstimos também vão para 3,5% empréstimos lá fora. E investimentos em VGBL, com investimentos acima aí de 5.000%, o IOF chega a 5%. E aqui é um perigo, né? Porque você vai pagar na cabeça, você vai pagar no investimento e não no lucro. É uma loucura isso aqui. Mas de qualquer forma, a parte que a gente vai mais debater aqui é a remessa para investimentos no exterior. Bom, o que o governo quer com tudo isso? Equilibrar as contas, já que quando a gente olha para o governo que tem a filosofia que o PT tem, que o pessoal mais voltado para uma linha esquerdista tem, com uma visão de mercado diferente de quem olha para o mercado de forma mais assim: eu quero o governo atrapalhando menos, eu quero um Estado menor. A filosofia de quem acredita, né, na esquerda, e a cartilha deles é Estado maior, então você precisa arrecadar mais, porque o dinheiro ele precisa estar concentrado na mão do Estado, que o Estado terá as melhores decisões para o seu dinheiro. Não necessariamente isso é verdade. Na verdade, geralmente o Estado ele é muito burro e ineficiente com o nosso dinheiro, já que é cuidar do dinheiro dos outros para os outros. Então, como já falava Milton Friedman, isso vai dar merda, né? Então o Estado normalmente ele é ineficiente, tá? Mas, não vou entrar nesse mérito aqui, o governo precisa arrecadar mais, já que ano após ano o governo está dando prejuízo também.
tá? As contas públicas do Brasil não estão fechando. Estão fechando prejuízo. Então o governo precisa fazer o quê? Precisa arrecadar mais. Já que eles não vão reduzir a máquina pública, porque eles não acreditam que reduzindo a máquina pública eles vão ajudar a população. Eles acreditam que eles precisam aumentar a máquina pública, tá? Então essa é a primeira filosofia. E aí, quando a gente olha para tudo isso, o governo precisa arrecadar mais, já que a conta não está fechando. E aí eles encontraram essa solução maravilhosa de taxar os nossos queridinhos investimentos no exterior de uma forma ainda mais relevante. Eu sei que muitos de vocês estão com dúvida, o que acontece com o Brasil agora, como é que eu faço e tudo mais. Pô, primeiro eu queria dizer que assim, ó, falando para investimento, muita coisa tá meio confusa aí, vários vídeos a favor, vários vídeos vários vídeos sobre o tema, né? Tem gente que acaba tendo boa intenção, mas acaba não passando a informação certa. Eu tô com o decreto na minha mão aqui para não ter erro, tá? Decreto 12.466. E hoje a gente teve um decreto a mais ali para poder fazer a correção, como eu falei no começo, para poder realmente deixar claro, porque no primeiro momento a conta investimento não estava claro se ia de 0,38 para 3,5, tá? Tipo, vai de 0,38 para 3,5. Porra. Aí eles deixaram claro no decreto de hoje ali que vai para 1,1%, tá? Remessa de investimento é isso. Não esqueça, como eu já falei também, que quando você tiver que retornar o dinheiro, ou seja, para trazer o dinheiro para de volta do Brasil, eles vão cobrar um pouco menos. Pô, eu quero que seu dinheiro entre, então deixa eu cobrar um pouquinho menos aqui de você. Em vez de cobrar 1,1, vou cobrar 0,38, que já era o que era cobrado, né? Então, basicamente isso, tá? E aí, gente, como eu falei, a gente tem meio que um retrocesso dentro dessa perspectiva, já que, por exemplo, quando a gente olha para a OCDE, que é como se fosse uma cooperação, a forma que eles estão lidando com isso tudo, até essa parte de IOF, essa parte de uma movimentação financeira um pouco maior, o Brasil ele sai um pouco pela tangente, ele acaba fugindo um pouco desse compromisso e em direção em economias mais desenvolvidas. O Brasil está se fechando, está fazendo com que você não tire o dinheiro de fora. Ele desestimula que você viaje, porque está mais caro para você comprar uma moeda forte como o dólar, vai ficar mais caro para você fazer uma compra internacional, vai ficar mais caro para você viajar. Naturalmente, você vai viajar menos, você vai gastar menos lá fora. Teoricamente, eles querem que você gaste mais dentro do Brasil também, além da arrecadação maior, é uma puta de uma sacanagem. E outro ponto, que quando a gente olha para a forma de estimular as pessoas a investirem, a gente terá um desestímulo também. E aí, qual que é a solução? A gente continua investindo através de BDRs e ETFs numa corretora brasileira. Não teremos que pagar esse IOF de 1,1 para mandar e nem 0,38 para voltar. Agora, investindo em BDRs, para quem não sabe, BDR é um recibo de uma ação estrangeira na sua corretora brasileira. Você não vai precisar fazer câmbio, não vai precisar pagar IOF. Mas, por outro lado, você não vai ser sócio da empresa efetivamente e o seu dinheiro não estará saindo do Brasil. Ou seja, existe risco embutido nisso também. Porque a gente já viu, né, num decreto, numa canetada, que não passa pelo Congresso, né, o presidente da República toma uma decisão. Você, da noite pro dia, pode ter alguma coisa também convergindo para algum tipo de tributação dentro dos BDRs, dentro dos ETFs brasileiros. Ou outra coisa, a gente pode ter um outro decreto futuramente para o IOF que em vez de 3,5%, sei lá, em vez de 1,1% para conta investimento, eles cobrem 20%, 25%, ou seja, 30%. Tipo assim, é uma maluquice, isso aí traz insegurança jurídica absurda pro investidor, pro estrangeiro. Porra, o Brasil não é confiável, o cara numa canetada, não passa pro Congresso por nada, ele muda a regra do jogo. É um baita de um retrocesso, e aí a gente fica puto da vida. Mas, bom, o que a gente precisa fazer, né? A gente precisa se proteger. De qualquer forma, não dá para depender do INSS. Não dá para ficar dependendo do governo para nos aposentarmos lá na frente. Como eu falei, o INSS é deficitário. O INSS precisa de dinheiro novo para pagar o velho. Isso cheira um pouquinho a pirâmide, né? Ou seja, teremos que ter uma nova reforma da Previdência que tivemos recentemente, teremos que ter outra. Ou seja, você antes se aposentava com, sei lá, 65, 70, daqui a pouco vai ter que se aposentar com 90 anos, porque não tem jeito. Se a gente olha a pirâmide etária brasileira, ela está se invertendo. Estão nascendo menos bebês e menos pessoas estão, né? Como menos bebês estão nascendo, mais pessoas
Na média, o pessoal está envelhecendo, a população está envelhecendo, então a média de idade brasileira está subindo, então teremos menos pessoas trabalhando lá na frente, recebendo aposentadoria sem ser produtiva, já que tem uma certa idade que a gente já não consegue mais o mesmo ritmo, teremos um problema, tá? Então, invariavelmente teremos que subir o nosso teto, né? Essa parte da gente conseguir se aposentar, vai subir. O pessoal que se aposenta para o INSS vai se aposentar mais velho, não tem jeito. E a gente provavelmente terá que ter uma reforma ali de vários benefícios e privilégios que existem vão precisar ser reduzidos. É assim que funciona, tá? Então não dá para depender do INSS. A gente precisa manter os nossos investimentos fora, vamos pagar um pouquinho mais caro por isso, mas teremos ainda uma construção de carteira com base nas nossas escolhas e o dinheiro vai continuar sendo nosso, tá? Então não tem como fugir disso. Dá para migrar um pouquinho da carteira em vez de investir prioritariamente uma corretora estrangeira, dá para você usar a corretora brasileira e dá para considerar também alguns investimentos em cripto. Já falei um pouquinho sobre isso aqui no canal, que a gente foge um pouquinho desses impostos, tá? Mas são investimentos diferentes que devem ser utilizados com equilíbrio e diversificação para a gente não ter nenhum problema quando a gente olha pro nosso patrimônio como um todo e não correr risco fora do que a gente deve correr dentro do nosso perfil de risco. Ou seja, o Brasil está endurecendo as regras, está subindo seus impostos, enquanto os nossos irmãos, a Argentina, Javier Milei está diminuindo imposto, está facilitando o dólar entrar no país. Estamos indo na contramão, tá? E aí eu vejo muitos defendendo o governo Lula, falando do governo PT. Aí eu lhe pergunto, não estou aqui para debater política, estou falando para vida, né, propriamente dito, que a gente vive hoje. Cara, parece que os caras falam que do jeito que eles falam, caramba, melhorou a vida, vivemos na Suíça, cara. E não vivemos, as coisas estão mais caras. Hoje, você comprar um carro popular, você paga 75 mil reais. A maior parte do carro ou é custo logístico, custo de trazer, ou é imposto. E aí você olha um preço médio para você se alimentar, que é o imposto no consumo, 50% em imposto. Então, assim, onde que as coisas estão melhores? Onde que esse tipo de governo funciona para melhorar a vida da população? Não estamos vivendo na Suíça, não estamos na Suécia, tá? Então as coisas não andam bem, economicamente falando, e aí, independentemente da sua ideologia, olhe para os fatos, tá? Você vai no mercado, você tá vendo que tá tudo mais caro, e você tá vendo que tá subindo os impostos também todos os dias, fica cada vez mais difícil a gente ter um estímulo para que as pessoas invistam, poupem ou empreendam, porque está tudo muito realmente mais complexo. Então não deixe de fazer a sua parte com o seu dinheiro, tá? Porque você não pode depender das cagadas desse pessoal aí do governo. Espero ter, de alguma forma, contribuído aqui para explicar o que vai mudar com esse IOF. Tá? Vamos ver os próximos capítulos, as próximas cenas disso tudo, tá? Se você ainda não é inscrito nesse canal, aqui embaixo tem um botãozinho que você clica nele, você se inscreve. Se você ainda não está inscrito, você é maluco. Gostou do vídeo, deixa o like. Claro, ative as notificações. Toda semana falamos sobre ativos globais aqui, falando sobre investimentos fora, no exterior, para que você consiga construir sua renda passiva em dólar, tá bom? Tamo junto, um grande abraço. Vou deixar esse outro vídeo aqui na tela para você continuar me acompanhando.